Meu querido amigo, minha querida amiga, meu amado irmão e irmã em Cristo, que a paz do Senhor esteja sobre você. Essa é uma mensagem curta, objetiva, para o teu coração, se ele estiver angustiado ou se você estiver atravessando algum problema, porque todos nós, vez ou outra, atravessamos problemas. O mundo é um deserto, e deserto que nós temos que atravessar. Mas para quem é filho de Deus, para quem tem fé no Senhor, do outro lado existe um oásis, existe a terra prometida que nos espera. Aqui o salmista nos diz, no Salmo 40, ele fala o seguinte para nós: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Meu querido, todos nós passamos por problemas, não importa quem você seja, se você seja rico, pobre, se você seja branco, negro, se você seja, não importa, todos nós temos problemas, cada um seu tipo de problema. E tem hora que a gente pergunta para a gente mesmo: meu Deus, por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Por que eu tenho buscado a tua presença? Por que eu tenho feito a tua vontade? Por que essas coisas têm acontecido comigo? É na tribulação, é na hora da dificuldade que Deus conhece os seus e os que não são seus. É na hora da dificuldade que Deus conhece aqueles que são filhos deles e aqueles que são apenas criatura dele. Porque os que são filhos de Deus, ele sabe, ele tem convicção que do outro lado está a terra prometida. Ele sabe que Deus não deixará sozinho. Nós vamos passar por problemas, todos nós passamos por problemas. Mas o bom e o mal passa por problemas. O justo e o injusto passa por problemas. A chuva, a palavra de Deus diz que a chuva cai sobre o bom e sobre o mal. O sol aquece a pele do bom e aquece a pele do mal. A fome vem sobre o bom e vem sobre o mal. Mas a diferença entre um e o outro está primeiramente na fé que ele tem, na fé em quem ele deposita a fé dele. E depois no que espera por ele após a morte, porque nós esperamos algo além dessa vida. Nós não acreditamos que a vida é só dormir, acordar e levantar e fazer aquela rotina no dia seguinte. Nós temos um compromisso, nós temos uma vida firmada na palavra de Deus. Sabemos que tem algo maior esperando por nós, como diz a palavra de Deus. Aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu e que não chegou ao entendimento é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o salmista diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Tudo tem um tempo determinado. Nunca vai acontecer no teu tempo, no tempo que você quer, porque Deus sabe o melhor tempo para você. Que você está passando problemas, se você está passando dificuldade, é uma ótima hora para você mostrar ao mundo a diferença entre você que é filho de Deus e aquele que não é filho de Deus. Porque o filho de Deus, o que é filho de Deus, na hora do problema ele busca o Senhor, ele ora, ele até chora, ele jejua, mas ele sabe que Deus está com ele, que tudo aquilo tem um propósito. Os que são apenas criaturas de Deus, na hora da dificuldade, ele blasfema, ele xinga, tá vendo? Porque Deus é esse que não vê uma coisa dessa, como é que Deus faz uma coisa dessa, permite isso? Ele blasfema contra o Senhor. Então Deus separa o joio do trigo, o bode das ovelhas. É na hora da dificuldade que você mostra para Deus quem você é. Se você está passando um problema, se você está passando dificuldade, todo mundo vai passar problemas, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não tem ninguém nesse mundo que não passa problema. Independente da situação dele, todo mundo vai passar problema. O que vai diferir um do outro é a forma como ele vai encarar o seu problema. O Filho de Deus sabe que o deserto é árido, é seco e é difícil, mas sabe que ele não atravessa sozinho, que Deus está com ele. Mas que é apenas criatura de Deus, ele atravessa o deserto xingando e blasfemando e falando mal daquele que o criou, sem saber que Deus está provando ele
para saber se a fé dele realmente está firmada na rocha que é Jesus Cristo. É como Abraão, você conhece a história de Abraão, de Isaac e de Abraão? Abraão era um homem de Deus. A Bíblia diz que Abraão era considerado amigo de Deus pela fé que Abraão tinha em Deus. Um dia Deus pediu para Abraão, uma coisa que ele pedir para você e para mim, nós nunca faremos, de maneira alguma. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu sei que você me ama, que você me obedece, mas agora eu quero uma coisa tua. O que é assim o que tu queres? Eu quero que você me dê aquilo que você mais ama, o teu filho. Pega o teu filho, leva lá no alto do monte Moriá e sacrifica ele para mim. Abraão ficou muito triste, porque Abraão amava Isaac. Sara teve muita dificuldade em engravidar, ela era velha, estéril, não tinha como. E depois de muita luta ela conseguiu engravidar. E agora Deus pede para Abraão, aquele único filho dele que ele amava com todas as suas forças. Deus não é mau. Deus sabia que Abraão ia fazer aquilo e Deus estava testando Abraão. Assim como ele está testando você no teu problema. Você está passando por essa situação, mas você não está blasfemando. Tu confia que maior é o que está contigo do que aqueles que se levantaram contra você. Então Abraão pensou, meu Deus, como é que eu vou dizer isso para Sara? Sara demorou tanto a engravidar, como é que eu vou pegar o menino, vou levar lá para o monte e vou sacrificar o menino ao Senhor? Não posso fazer isso. Mas Abraão nem por um instante titubeou. Ele falou, se Deus está me mandando fazer, ele sabe que eu vou fazer. Então ele pegou Abraão, pegou Isaac, que era o filhinho amado dele, pegou dois servos dele, os empregados, e falou para Sara, Sara, a gente vai ali e volta já. E Sara, cuidado com meu filho, ele é o meu filho. Sara, a mãe que amava aquele filho, ela nunca podia imaginar que Abraão fosse fazer uma coisa dessas. Então Abraão pegou o filho com o coração pesado, triste, mas o amor dele por Deus era maior. Então ele chegou, subiu o monte, chegou a uma certa altura do monte e falou para os dois empregados, vocês ficam aqui que eu vou subir com o menino até o alto do monte. O empregado deve ter perguntado, Senhor, não quer que eu vá com o Senhor para ajudar? Abraão disse, não, vocês ficam aqui, vai só eu e o menino. Chegou no alto do monte, o Isaac olhou e falou assim, meu pai, está aqui o altar, está aqui o fogo, mas o cordeiro, onde está para poder molar? Porque o sacrifício naquela época, o pecado do homem era perdoado com o derramamento do sangue do cordeiro. Então Isaac perguntou para Abraão, pai, está aqui o altar, está aqui o fogo, está aqui o machado, o cutelo para eu cortar o cordeiro. Mas o cordeiro, onde está? Então Abraão respondeu com o coração pesado e respondeu para Isaac, o cordeiro, meu filho, Deus proverá. Com o coração muito triste, que ele amava aquele filho, não queria perder aquele filho, mas ele sabia que Deus ia dar uma resposta para aquilo. Então ele pegou Abraão, pegou Isaac, deitou Isaac em cima do altar, onde ele colocaria o fogo, amarrou a mão de Isaac e pegou o cutelo para cortar Isaac, para sacrificar Isaac. Na hora que ele ia fazer isso, Deus gritou do céu, Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você me ama mais do que o teu filho. Deus sabia o tempo todo. Ele só queria mostrar para Abraão o quanto Abraão era fiel. Nem Abraão sabia daquela fidelidade que ele tinha. Quando Deus gritou aquilo, Abraão sentiu uma alegria tão grande, ele não tem mais que sacrificar o filho dele. Então Deus fez aparecer um cordeirinho, Abraão tirou Isaac do altar, colocou o cordeiro. Cordeiro significava o sacrifício que Jesus ia fazer por nós, depois que Jesus nasceu e se sacrificou, entregou o seu sangue por nós. Não há mais necessidade de sacrificar animais. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito que nos redime. Então Abraão tirou Isaac do altar e levou para casa para a mãe dele. Deus sabia que Abraão ia fazer isso, que Deus jamais vai te pedir uma coisa dessa. Deus não é assassino. Ele só quis mostrar para Abraão o quanto Abraão amava a Deus. Abraão não sabia do tamanho do amor que ele tinha por Deus. E a partir daí Deus teve tanto respeito por Abraão, que você me amou de tal maneira que você me deu o que você tinha de mais precioso. Farei de você uma grande nação. Os seus filhos serão maior do que a estrela do céu. Então, hoje em dia, todo mundo, aquele que tem fé em Jesus Cristo, é considerado filho de Abraão. Quantos cristãos tem no mundo? Abraão é o homem que tem mais filho na história da humanidade. Teve filhos da matéria, filhos de sangue, e tem filho na fé. Então, Deus não sabia do sacrifício de Abraão, Deus não sabia do sofrimento de Abraão, Deus sabia que Abraão estava sofrendo, Deus sabia que aquilo era um pedido muito duro e Deus, por ser bom, jamais pediria aquilo a alguém. Ele fez um teste em Abraão e Abraão nem por um momento blasfemou, nem por um momento perguntou, que Deus é o Senhor? Como é que você faz uma coisa dessa? Não, Abraão sabia que Deus tinha um propósito, ele não entendia por que daquele problema, mas ele confiou. Então, meu amigo, você está passando um problema, você está passando uma dificuldade, a tua diferença, filho de Deus, entre aquele que não conhece a Deus, é que você sabe que no final a resposta vai ser maior do que o problema. Você vai se alegrar
com a resposta do Senhor. O deserto pode ser longo e árido, mas do outro lado está a terra prometida, está o oásis. É nessa hora que Deus conhece aqueles que o servem e daqueles que não servem. A Bíblia diz que naquele grande dia nós veremos a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então, se você está passando um problema, uma aflição, uma tribulação, não blasfeme. Ore, entregue na mão de Deus. Senhor, eu não entendo, não sei por que eu estou passando isso, mas sei que tu estás comigo. Deus vai observar a diferença entre você, filho dele, e aqueles que não são filho dele. Os filhos deles, que são apenas criaturas, vão blasfemar e xingar. Que Deus é esse? Mas você vai dizer, Senhor, eu te louvo. Eu não entendo, mas eu me entrego nas tuas mãos. Tem misericórdia de mim e me fortalece, me capacita a atravessar esse deserto. Essa é a diferença. Aí o Davi, o salmista, ele sabia disso. E ele disse, com todas as letras ele disse, esperei com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Abraão foi até o alto do monte. Mas na hora que ele ia fazer o sacrifício, Deus gritou para ele, não faça isso. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo as tuas orações, elas não estão batendo no teto e voltando, elas estão subindo ao trono de Deus. Tirou-me de um lago horrível. Ele vai tirar você desse problema. É só ter um pouco de paciência, confiar, porque maior é o que está contigo do que o que se levanta contra você. Pôs os meus pés sobre uma rocha, colocou você firmado em Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja do Senhor. Firmou os meus pés e pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao Senhor. Depois do teu problema, você vai louvar a Deus e dizer, verdadeiramente o Senhor é Deus e verdadeiramente eu pertenço a esse Deus maravilhoso, porque maior é o que está comigo do que aquele que se levantou contra mim. Meu amigo, não temas. Problema todo mundo tem que passar. Jesus passou problema e não tinha que passar problema, porque ele é santo. Nós somos pecadores, mas ele passou, ele teve muitos inimigos, ele foi odiado, ele foi traído. Ele passou problemas. Nós também passaremos por problemas. Mas a palavra de Deus, na palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Deus foi com Abraão, Deus estará contigo. E você vai atravessar, vai chegar do outro lado e vai louvar o Senhor e vai ver realmente a diferença entre os filhos de Deus e os que são apenas criaturas. Os que são criaturas blasfemam e xingam. Os filhos de Deus esperam o tempo de Deus da resposta, porque a resposta de Deus é definitiva. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você não desanime, que você não deixe de buscar o Senhor na hora da angústia. Pelo contrário, é nessa hora que você tem que entrar em guerra espiritual, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e o livra. Deus está te observando para saber como você vai se portar diante desse problema. Tá bom? Fica na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se essa mensagem foi útil para você de alguma forma, inscreva-se nesse canal. Fica na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.